Oi pessoal, então vamos continuar aqui do ponto que a gente parou no vídeo anterior. O que a gente estava fazendo é entender essa diferença entre verificar um problema e decidir um problema. Tá? Para isso a gente viu 3 problemas diferentes, né, que era o problema SAT, o problema do Sudoku e o problema do grafo hamiltoniano. Em última análise, o que a gente queria fazer é, de alguma maneira, ver o que essa distinção entre verificação e decisão de problemas tem a ver com a classe NP, né, com o problema do P versus NP. Mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Por enquanto, vamos continuar aqui nesse assunto, verificação e decisão de problemas. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer é dar uma definição formal para verificação de problemas. Tá? E para o conceito de certificados também, né? Porque a gente falou um pouco de certificados de garantias de que uma certa instância era verdadeira, né? Para o problema do SAT, né? Para o problema do grafo hamiltoniano e para o problema do Sudoku. O que a gente vai fazer agora é pensar de maneira geral, né? Em vez de pensar em problemas específicos, né? Vamos pensar num problema qualquer, né? Seja L um problema de decisão, tá? Seja L um problema de decisão, né? A gente vai definir o que significa esse problema poder ser verificável em tempo polinomial, tá? E a gente já sabe o que significa o problema ser decidível em tempo polinomial. Tá? A gente já definiu isso. Um problema ser decidível em tempo polinomial significa que ele tem uma máquina de Turing polinomial que decide o problema. Agora a gente vai definir aqui o que significa o problema ser verificável em tempo polinomial. Tá? Então a gente diz que L pode ser verificado em tempo polinomial, né, se existe uma máquina de Turing polinomial VL, tá? V de verificador, né? É chamado de verificador da linguagem L, né? E existe um polinômio poli de n, tá? Então não importa se é um polinômio n ao quadrado, n ao cubo, n ao quarto, não importa, é um polinômio, tá? Então existe uma máquina de Turing e existe um polinômio, tal que o seguinte é satisfeito. Tá? Então estou dando a definição do que significa uma linguagem L ser verificável em tempo polinomial. Tá? Então o seguinte é satisfeito, né? Em primeiro lugar, para as instâncias verdadeiras de L, ou seja, para as strings x que estão na linguagem, existe uma string W, uma string C, tá? Existe uma string C, e a gente chama essa string de certificado da string X, tá? Tal que se eu rodar o meu algoritmo verificador aqui, com a minha instância X e com o meu certificado C, meu algoritmo responde 1. Tá? E além disso, essa string C ela é no máximo polinomialmente grande, né, bem entre aspas aqui, né, em função do tamanho de X. Né? De maneira mais precisa, eu digo que o tamanho dessa string C, aqui, o tamanho desse certificado, ele é um polinômio no tamanho da string original X. Tá? Então, só recapitulando aqui. Dada uma linguagem L, o que eu preciso para saber que ela é verificável em tempo polinomial? Eu preciso que exista duas coisas. Existe uma máquina de Turing polinomial, VL, e existe um polinômio que eu estou chamando de poli de n aqui. Tá? Quaisquer máquina de Turing, qualquer polinômio? Não. Não é qualquer máquina de Turing, não é qualquer polinômio. Essas coisas têm que estar amarradas de uma certa maneira. Essa máquina de Turing, que é o verificador, ela tem que aceitar as strings verdadeiras, né? Para toda string x que está na linguagem, strings verdadeiras, eu digo instâncias verdadeiras da linguagem. Né? Para toda string que está na linguagem, o meu verificador, quando pega uma instância verdadeira, mas ela precisa desse certificado de garantia. E se essa minha máquina falar, ok, essa string é verdadeira, ela responde 1. Tá? E, no caso da string ser falsa, ou melhor, da instância ser falsa, né? Ou seja, a string, no caso da string não está na linguagem L, então não importa qual string C, né? Para toda string C, para todo candidato a certificado, se eu rodar o meu verificador com a minha instância e esse certificado, a minha máquina vai falar não, falso. Tá? Ou seja, né, se x é uma instância falsa de L, né, não importa qual string C eu passo como candidato a ser certificado de x, o verificador vai rejeitar x. Tá? Não tem jeito, o verificador vai rejeitar x. Né? Então, como é que isso se conecta com o que a gente viu antes? Né? A gente vai fazer isso agora. Tá? Vamos pensar aqui no caso do SAT. Tá? Por que o SAT é um problema verificável em tempo polinomial? Tá? Primeiro, vamos pensar como é que a gente faz para verificar, né, se uma dada fórmula é satisfazível uma vez que a gente ganha a valoração. Tá? Então a gente ganha a fórmula e a valoração a gente tem que verificar se de fato a fórmula é satisfazível. Tá? Só para ser concreto, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a fórmula φ é essa aqui.
né, x1 ou x2, e x1 ou não x2, e não x3. Tá? E a valoração que eu ganhei é essa aqui, 1, 1, 0. Tá? Então, o que o meu algoritmo vai fazer aqui, ele vai percorrer todas as cláusulas. Digamos que a minha fórmula tem m cláusulas, né? Então, para ir de 1 até n, então, minha fórmula tem n cláusulas. Aqui ele tem 3 cláusulas. Essa cláusula, essa cláusula e essa cláusula. Então, para cada cláusula, né, inicialmente eu assumo que a cláusula é falsa. Então, eu faço CI falso. Falo assim, ó, eu acho que essa cláusula vai ser falsa. Né? Lembrando que a ideia é que o algoritmo ele tem que ser cético. Ele não tem certeza que a fórmula é satisfazível, ele quer ter certeza que ela é satisfazível. Então, ele inicialmente considera que a primeira cláusula é falsa. Né? Digamos, ele acha que essa cláusula aqui é falsa. E aí, o que ele faz é percorrer os literais da cláusula, né? Para cada literal, a cláusula aqui ela tem 2 literais, o x1 e o x2, mas pode ser que ela tenha, sei lá, 70 literais dentro dessa cláusula. Tá? Então ele percorre esses literais, tá? E aí o que ele faz é ver se aquele literal é satisfeito usando a valoração que a fórmula, que o algoritmo ganhou. Tá? Então, assim, basicamente eu quero ver se eu espetar aqui no primeiro literal, no x1 aqui, o valor correspondente na valoração aqui, né? E qual que é o valor correspondente na valoração? É o índice 1 aqui, né? O primeiro bit aqui me dá o valor que eu tenho que espetar na variável x1. O segundo, na variável x2. O terceiro, na variável x3, tá? Então eu olho aqui o literal, e qual o literal que aparece aqui? É o x1. Então eu vejo assim, opa, então é a variável número 1. Então é a primeira posição do vetor. Então que esse índice aqui, ele está pegando o índice. Então em índice aqui, nesse caso, vai ser 1. Né? Ele fala assim, ó, pega o literal, que aqui por um acaso é o primeiro literal que a gente está considerando, que também por um acaso é o primeiro literal da primeira variável, tá? Mas não precisa ser assim. Tá? Então ele pega o índice da variável, que é 1 aqui, e aí ele vê assim, olha, se essa valoração, né, esse valor 1 aqui, tá? Esse valor 1 aqui, satisfaz a cláusula, né, porque como é um ou aqui dentro, basta que um literal satisfaça. Basta que um literal se torne verdadeiro para a fórmula ser satisfeita. Né? Então, quando eu coloco o literal aqui, né, esse literal pode ser x ou x negado. Aqui, por acaso, é x. Tá? Com esse bit aqui, que eu v_ind, né, no caso é o bit 1 aqui, eu v índice 1, né, se esse literal é satisfeito, imagine que essa função aqui faz isso. Tá? Ela pega o literal, que ela tem que ver se o literal está negado ou não está negado. Né? Então ela vê se esse bit que satisfaz o literal. Né? Se ele satisfez, você fala, opa, a cláusula inteira é satisfeita, que basta que um dos literais aqui satisfaça. Né? Se não é satisfeito, você vai para o próximo literal da cláusula. Né? E aí você vê todos os literais, como eu falei, digamos que tem 70 literais, ele vai percorrer os 70 literais aqui dentro da cláusula, tentando deixar pelo menos para um deles, né, a variável correspondente, né, quando você coloca o valor verdade ali, levando em consideração se está em verdadeiro ou falso, né, por isso que eu estou levando em consideração literal e não a variável, né, se isso ficou verdadeiro. Se ficou verdadeiro, você diz, essa cláusula está satisfeita. Né, só que não adianta uma cláusula ser satisfeita, você tem que satisfazer todas as m cláusulas, né? Então você tem que, né, inicialmente você considerou, olha, a cláusula CI é falsa, né? No caso a C1 aqui, né, a primeira cláusula é falsa, né? Então se C1 foi satisfeita, aí você, né, vai sair aqui, vai ter um break para sair do for aqui, né? Ou seja, você sai dessa cláusula e testa aqui, CI é falso? Não. Então eu passei no teste da primeira cláusula. Eu volto aqui, agora vou para o m igual a 2 aqui. Vou para a segunda cláusula. Mesma coisa. Eu tento ver se pelo menos um literal é satisfeito pela valoração. Se for, ele passou no teste, né, e eu não vou retornar falso nesse if aqui. Né, eu vou fazendo assim. Né. Se ele passou no teste, todo mundo retorna verdadeiro. Tá? Então a única maneira de ser satisfeito é passar no teste de todos os literais. Né, de todas as cláusulas tem que passar no teste. Só que para cada cláusula basta que um literal passe nesse teste também, tá? Nesse teste interno aqui. Legal, então esse algoritmo aqui é um verificador do site. Ele ganha uma fórmula e uma valoração e testa. Essa valoração satisfaz a fórmula. Então,
observe o seguinte, né? Se a fórmula não fosse satisfazível, né, vamos pegar essa fórmula aqui não é satisfazível, né? Se eu passar essa fórmula aqui para o algoritmo, né, e digamos que eu passe esse certificado, entre aspas aqui, né, porque as fórmulas falsas não têm certificado, né? Digamos que eu passe 00 aqui, né? A fórmula, esse algoritmo aqui vai retornar falso. Tá? Eu peço para vocês rodarem o algoritmo com esse certificado aqui, né? Mas isso vai dar falso. Particular porque se você setar V1, a primeira variável x1 para falso e x2 para falso, o que vai acontecer? Falso, falso até dá verdadeiro. Até nessa primeira cláusula aqui deu verdadeiro. Né? Então ele vai, na hora que eu fizer o teste aqui, para a primeira cláusula, né? Para o C1 aqui, né? Do 1, que está indo do 1 até o M aqui, né? Ele vai passar no teste, mas na hora que eu faço o C2, né, que só tem um literal, eu faço o x1 falso, né, então ele vai falhar na segunda cláusula. Então eu vou acabar entrando aqui nesse, esse for interno aqui, que vai testar todos os literais, que no caso só tem um, e nenhuma dessas vezes, no caso a única vez, né, ele vai entrar dentro desse if. Então ele não vai fazer o CI virar verdadeiro. Não vai fazer CI igual a true. Né? E como inicialmente o CI estava para falso, né, o verificador vai retornar falso. Opa, teve uma cláusula aqui que não foi satisfeita. No caso é a primeira cláusula que ele encontra, que é a segunda aqui, né, da fórmula, que não é satisfeita por essa valoração. Quando ele encontrou a primeira cláusula não satisfeita, o algoritmo retorna falso aqui. Tá? Né? E isso para essa valoração 00 aqui, mas você pode testar 0,1, 1,1, né, 1,0, todas as possíveis valorações, inclusive valorações com mais bits aqui, né, porque o que o algoritmo está fazendo aqui, ele só está olhando os índices relevantes aqui, né, porque essa fórmula aqui só tem variáveis x1 e x2, né, então quando eu pego os índices aqui dentro do algoritmo, ele só está olhando esses bits aqui do certificado. Né, então não importa se eu tiver strings maiores aqui, no fundo meu algoritmo só vai olhar os 2 bits iniciais aqui para essa fórmula aqui. Tá? Mas o ponto é que não importa, né, como estejam esses bits aqui, o algoritmo sempre vai rejeitar. Por quê? Porque essa fórmula não admite valoração. Posso testar todas as possíveis, todas vão falhar. Tá? Legal. Então esse algoritmo é o verificador do SAT. Tá? Então, com isso, né, a gente consegue entender o porquê que o SAT é um problema que pode ser verificável em tempo polinomial, tá? De maneira um pouco mais formal. Então, só relembrando aqui, né, então, o que é quando que eu digo que um problema L geral pode ser verificado em tempo polinomial, né? Quando ele tem uma magnitude polinomial verificadora, né, e tem um polinômio, né, tal que esse verificador aqui sempre aceita, né, para as instâncias verdadeiras, né, quando x pertence a L. Né, mais do que isso, se a instância verdadeira existe um certificado que faz com que esse verificador aceite. Né? E se a instância é falsa, não existe certificado que faz o verificador aceitar. Então o verificador retorna 0 para todos os possíveis certificados que eu tento passar aqui. Tá? Então, se eu quiser provar formalmente, né, que o SAT é verificável em tempo polinomial, basta observar o seguinte, né, que a linguagem LSAT aqui, né, por que ela é verificável em tempo polinomial? Né? É porque existe uma máquina de Turing polinomial, né, que seria o papel desse verificador aqui, que é o algoritmo verificador. Né? Se eu voltar aqui, esse algoritmo aqui, tá? Ele está em pseudocódigo, né? Mas se eu quiser, eu consigo formalizar ele em termos de uma máquina de Turing, né? Polinomial. Né? E esse algoritmo é importante, ele é polinomial. Por quê? Porque qual que é a complexidade dele? Né? Ele é basicamente, na verdade, linear no tamanho da fórmula. Né? Porque simplesmente ele sai percorrendo aqui a fórmula. Ele sai percorrendo as cláusulas e dentro de cada cláusula ele sai percorrendo os literais. Então é quase que uma passada só na fórmula. Tá? Então, né, existe um algoritmo polinomial, uma máquina de Turing polinomial. Né, aquele algoritmo ele é linear no tamanho da forma, então a máquina de Turing vai ser polinomial. Né? Talvez quando você transforma o pseudocódigo em máquina de Turing tenha algum overhead, mas esse overhead é polinomial. Né? Já teve esse teorema lá na parte que a gente falou de tese de Church-Turing, né? Na parte do curso, né, sobre essas equivalências de modelos de computação. Então, existe uma máquina de Turing polinomial, que é a máquina de Turing correspondente ao verificador, o algoritmo que a gente viu ali, tal que, se eu rodar essa máquina de Turing com uma fórmula satisfazível, né, uma fórmula que está em SAT, né, existe uma string que eu passe para o meu verificador, ou seja, existe uma valoração, né,
que faz com que o meu verificador responda sim, responda 1, né? Que é a valoração que satisfaz a fórmula, né? Lembrando aqui no algoritmo, né? Se a fórmula é satisfazível, né, que é esse caso aqui, existe uma string que eu passo, que no caso aqui é 110, existe essa string aqui que se eu passar, meu algoritmo retorna verdadeiro. Porque essa instância aqui é verdadeira, né? Já para instâncias falsas, não importa qual string eu passar aqui, o algoritmo retorna falso. Né? Então, né, aqui, né, se a instância não está no SAT, para qualquer certificado que eu passe, para qualquer string ali de valoração que eu passe, né, no segundo argumento aqui, meu algoritmo retorna falso. Né? Porque ele vai testar se aquela valoração está satisfazendo a fórmula e vai retornar falso, porque nenhuma valoração satisfaz aquela fórmula. Tá? E além disso, né, algo que eu comentei anteriormente aqui, talvez não mencionei na hora do algoritmo ali, é que esse certificado aqui, ele tem que ser pequeno, tá? Ele tem que ser polinomial no tamanho da fórmula, né? Então, observe que, de fato, a valoração, né, o certificado C aqui, ele é polinomial no tamanho da fórmula, né? Porque a fórmula ela vai ter as N variáveis ali dentro dela, e o meu certificado é simplesmente um bit para cada variável. Né? Na verdade, ele é linear no tamanho da fórmula. Tá? Então, de fato, ele é polinomial, até mais forte do que o necessário. Né? Ele até é linear, mas podia ser quadrático, cúbico, não importa. Tá? Então, esse meu algoritmo satisfez as condições que eu tinha aqui. O certificado satisfaz as condições. Tá? O meu certificado de garantia é pequeno em função do tamanho da entrada. Né? Para qualquer fórmula de tamanho n, eu tenho um certificado de tamanho n, mais ou menos, né? que interage aqui com o algoritmo da maneira, né, como ele deve interagir, que é para as instâncias verdadeiras, quando eu passo aquele certificado, o algoritmo aceita. Para as instâncias falsas, não importa qual certificado eu passe, o algoritmo rejeita. Tá? Então, com isso a gente entendeu aqui que o SAT é verificável em tempo polinomial.